Amém, irmãos, tudo bem? A paz do Senhor, estamos aqui para mais um dia que vamos ler a palavra de Deus. Hoje vamos ler Marcos capítulo 14, amém? Que nós possamos ter mais uma leitura abençoada da palavra de Deus. Lembrando que na aula de ontem a gente leu sobre a grande tribulação, o princípio das dores e a destruição do templo. E seguimos aqui na aula de hoje lendo Marcos capítulo 14. O plano para tirar a vida de Jesus. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas procuraram como o prenderiam, a traição, e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus ungido em Betânia. Estando ele em Betânia reclinando à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuraram contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Meus irmãos, então até aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, a gente vê aqui do capítulo 1 ao capítulo 2 o plano para tirar e para matar a vida de Jesus, para matar Jesus. Lembrando que Jesus foi morto pelos principais sacerdotes, por aqueles que estavam lá em cima. E a gente vê que Jesus foi morto pelo pecado da humanidade. Muitos antissemitas, pessoas que odeiam judeus, dizem: foi os judeus que mataram Jesus. Não, foi as pessoas comuns daquela época que mataram Jesus. Não foi só o judeu. Foram os judeus, mas foram os romanos, mas também foram todos aqueles que estavam naquela época. Porque quem matou Jesus foi o pecado do povo. Não foi um povo específico apenas, mas foi o pecado do povo. Ele morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou porque na sua morte opera a vida em nós. Através da morte dele, nós hoje temos vida. Ele ressuscitou pelos nossos pecados por quê? Porque na sua ressurreição, ele fez uma nova vida, amém? Ele nos dá a oportunidade de ter uma nova vida, de ressuscitar com ele, amém? Mediante o batismo, e de nós termos uma nova vida também, amém? E a gente vê nesses textos, depois Jesus é ungido em Betânia, a mulher ela derrama perfume e eles julgam ela, porque afinal de contas ela derramou perfume aos pés de Jesus. Se eu não me engano, em outros capítulos de outras versões, em outros evangelhos, diz que quem julgou por ter derramado aquele perfume foi o próprio Judas, falando: olha, nós poderíamos ter usado esse dinheiro para caridade, não sei o que e tudo mais. Mas a gente vê que Jesus é ungido em Betânia. O pacto da traição. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Deste meio tempo buscava ele uma boa ocasião para o entregar. A gente vê que Jesus foi traído por um dos 12 discípulos, e o nome dele era Judas Iscariotes. E a gente vai ver que Judas Iscariotes troca Jesus por algumas moedas de prata, e a gente vê que depois ele vai lá e se enforca. A questão é que Jesus morreu pelo pecado de toda a humanidade, inclusive pelo pecado de Judas. Então, se Judas tivesse se arrependido, Judas teria o perdão de Deus. Assim como Adão lá atrás tivesse se arrependido, também teria o perdão de Deus naquela época. Mas ele não se arrependeu, Judas também não se arrependeu. E aí Deus fez a grande sentença. O que isso nos ensina, meus irmãos? O que a traição de Judas nos ensina? Um homem que não era um homem burro, Judas não era um homem burro, Judas era um cara inteligente, mas Judas fez o que fez e ele não se perdoou e não se arrependeu porque não compreendia a graça de Deus. Se Judas tivesse compreendido a graça de Deus, Judas também teria sido perdoado por Jesus e estaria com seu nome escrito no livro da vida. Mas porque ele não se arrependeu, Deus o condenou. Então a gente vê com a história
E a gente vai ver que a questão de Judas, a gente aprende essa lição que todos nós temos perdão se a gente se arrepender dos nossos pecados. Amém? Se a gente se arrepende dos nossos pecados, se a gente deixa eles, a gente tem perdão. E nós não precisamos ficar como Judas, vivendo um remorso e se enforcar. Não, nós podemos ser como Pedro, mas se arrepende depois. E a gente vai ver isso mais pra frente aqui. Os discípulos preparam a Páscoa. Lembrando que Páscoa era uma das festas judaicas. Bem? E no principal dia das festas dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, diziam-lhes seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem, trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizia ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos. Foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. O traidor é indicado. Ao cair da tarde, foi com os 12, quando estavam à mesa e comiam. Disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, é o que mete comigo a mão no prato, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então, lá em Mateus também, do 20 ao 25, a gente vê sobre isso aqui. Então a gente vê que Jesus vai ser traído, e Jesus é traído por Judas. Então que lição, meus irmãos. Judas traiu Jesus, beleza. Mas a gente vê que Pedro também traiu Jesus. Pedro também, e todos os discípulos deles negaram ele. Exceto, a gente vê que João, que ficou mais próximo de Jesus, mas Pedro nega Jesus. Judas troca ele por moedas de prata. Mas Jesus tinha perdão para todos eles, meus amigos. Todos eles, Jesus tinha perdão para todos eles. Ele carregou aquela cruz, ele morreu e ele ressuscitou para dar vida a todos. Mas a gente vê que Judas não reconheceu isso, se enforcou e acabou. Se Judas tivesse se arrependido, Judas teria tido o perdão de Deus. Meus irmãos, isso é muito sério. Quantos de nós, às vezes, fazemos pecados, cometemos erros e não se quebrantamos diante de Deus? Amém? E por causa disso não recebemos o perdão que Deus tem para nós. A ceia do Senhor. E, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu, ele deu, dizendo: tomai, isto é meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Isso também se encontra lá em 1 Coríntios 11, 23 ao 25, que é um dos textos muito falados para a gente tomar a ceia do Senhor. A gente usa esse texto. Inclusive hoje na minha igreja teve culto de ceia e a gente fez dessa forma. Claro que para você vai dizer: meu, como que ele fez a ceia se ele está falando isso de manhã? É que esses vídeos aqui a gente está gravando agora é fevereiro, estou gravando esse vídeo aqui, comecinho de fevereiro. Você vai estar vendo isso aí quase em julho, quase em junho, na verdade. Mas é que a gente está fazendo isso aqui antes, meus amigos. Então, tudo é programado aí, fazendo antes do tempo, porque a gente tem que remir o tempo, amém? Então eu estou gravando isso aqui em fevereiro porque eu amo o Senhor. Quero deixar isso aqui pronto e você tá vendo isso aí em maio, junho. Por quê? Porque já deixei programado antes, amém? Glória a Deus. Então, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Isso também está lá em Zacarias 13:7. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia.
Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Quem falou isso aqui, que de nenhum modo te negarei, foi Pedro. Pedro disse que jamais negaria Jesus, e também a gente vê aqui que os outros também disseram a mesma coisa. Pelo capítulo 14, versículo 31, a gente vê que todos falaram a mesma coisa, que jamais negariam Jesus. Mas a gente vê que Pedro ficou insistindo: olha, não nego Jesus, não vou negar, não vou te negar. Mas Jesus foi negado por Pedro. Antes que o galo cante 2 vezes, Pedro negou ele 3 vezes. Uau! Então antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Então a gente vê aqui, meus irmãos, que coisa interessante. Muitas vezes dizemos que nós amamos Jesus, que nós temos uma comunhão com Jesus, mas na hora H a gente nega. E nós temos que vigiar para não cair nesse erro. Para não cair nesse erro que Pedro caiu de negar Cristo. Amém? Jesus no Getsemane, porque quem negar ele diante dos homens, Deus também negará. Jesus no Getsemane. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudesse vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam que lhe responder. E veio pela 3ª vez, e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então a gente vê que Jesus é preso agora, quer ver? Jesus é preso, e logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele com quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisso um dos circunstantes, secando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Então esse que cortou a orelha, uma das pessoas ali vai cortar a orelha do servo, né? Nisto um dos circunstantes, secando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Se eu não me engano, do discípulo de Jesus, se eu não me engano, Pedro, eu não lembro agora de cabeça, mas cortou a orelha, né? A gente vê aqui, vamos ver aqui pelo próximo versículo aqui pra gente não... Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Então foi Pedro que foi lá e cortou a orelha de Malco. Mas Jesus disse: não, cara, calma aí. Então a gente vê que Jesus fez isso porque o reino dele não é desse mundo. O reino dele é do Pai. E o reino dele vai ser dado a pessoas que têm um coração humilde. E é dado a pessoas que têm um coração humilde, porque já está dentro da gente. Amém? Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o reino de Deus dentro da gente. Mas a gente vai ver o reino de Deus visivelmente em todas as partes quando Cristo voltar. Disse-lhe Jesus: saísse com espadas e porretes para prender-me como um salteador. Todos os dias estava convosco no templo, ensinando-o, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram.
Olha só, nisso, um dos circunstâncios, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Então, Pedro deu um jeitinho de querer cortar a orelha de Malco, amém? A gente vê aí. Mas Jesus disse, calma. Porque, ou seja, aquilo que Deus falou que vai acontecer, tem que acontecer. Mesmo que foi triste naquele momento, mas depois a gente vê que ele ressuscitou, amém? Jesus, seguido por um jovem, seguia um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Jesus perante o sinédrio. Elevaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniam-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguia-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os serventuários, quentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuraram algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não acharam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus. Mas os depoimentos não eram coerentes, e, levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei esse santuário, edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes dispõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote. Ele disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, e cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: Profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Meus irmãos, como a gente vê no versículo aqui, 60, Jesus, nada respondes ao que dispõe contra ti? Meus irmãos, Jesus morreu como um cordeiro morto, um cordeiro calado. Morreu Jesus como um cordeiro calado, mas ele vai vir como um leão. Não é que ele não era leão, mas ele vai vir agora como um leão. Ele morreu como um cordeiro, mas vai ressuscitar e ressuscitou, como vai ver mais para frente aqui, como um leão. O leão da tribo de Judá. E ele vai vir como um juiz que vai governar as nações. E todos verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu. Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. O sacrifício deles de uma vez por todas é o suficiente para o perdão dos nossos pecados, porque foi sacrifício perfeito, porque ele, como cordeiro perfeito que a lei levítica exigia, ele foi o sacrifício perfeito para o perdão de nossos pecados, porque a lei dizia que deveria ser um cordeiro sem defeito, e Jesus foi esse cordeiro sem defeito, e morreu e ressuscitou, e nos salvou por causa dos nossos próprios pecados. Ele foi moído, como diz Isaías, pelos nossos pecados, e por suas pisaduras nós hoje somos sarados por causa do sacrifício que Jesus fez em nosso lugar. Ele não é só o nosso substituto, ele é o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Glória a Deus por isso, porque temos paz com Deus por meio da morte e ressurreição de Jesus. Nós hoje temos paz com Deus por causa do sacrifício que ele fez. Então, se a gente confessa Jesus como nosso Salvador, reconhece que nós somos pecadores, que nós devemos nos arrepender e somos batizados, nós tomamos posse daquilo que ele fez naquela cruz, porque ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós somos sarados. Meus irmãos, que obra maravilhosa que Cristo fez naquela cruz. Este é o Cristo que pregamos, o Cristo crucificado e ressuscitado, o Cristo que veio e vai vir de novo para governar. Glória a Deus. Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo o Pedro que se aquietava, fixando-o, disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno?
Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E, pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Meus irmãos, Pedro reconheceu o seu pecado, chorou amargamente. Em outras versões diz que ele chorou. Mas Pedro se arrependeu. Pedro se arrependeu e teve perdão. Porque olha só, mas ele outra vez o negou, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Meus irmãos, alguém que é seguidor de Cristo não tem como esconder. Porque quando você é um seguidor de Cristo, as pessoas vão dizer que você é. Você nem precisa falar, porque as pessoas vão reconhecer a luz que habita em você, meu amigo. Porque a luz que nós temos é mais forte do que as trevas desse mundo. Glória a Deus, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Ele, porém, começou a praguejar e jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E, caindo em si, desatou a chorar. Uau! Pedro negou Jesus. Mas Pedro vai ter um grande arrependimento. E depois vai falar a Pedro sobre a presente verdade, lá em Pedro. Lá mais pra frente a gente vai ver sobre isso. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus morreu e foi triste, mas ressuscitou. E toda a dor humana ele carregou sobre si naquela cruz e acabou com o império das trevas. Então não há mais trevas diante do sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Nós temos autoridade sobre todas as coisas, porque Cristo morreu para que nós tivéssemos vida. E a morte não opera mais em nós, mas sim a vida de Cristo. A morte sim, talvez vamos morrer fisicamente um dia, nosso corpo vai morrer, mas a vida de Cristo agora opera em nós. A morte e a vida de Cristo operam em nós. E nós temos vida por meio do sacrifício que Ele fez naquela cruz. Por causa do que Ele fez naquela cruz, nós temos vida e vida em abundância. Glória a Deus por isso. Pai Deus, obrigado por cada um que está assistindo isso aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Emmanuel, Deus conosco. E o Senhor está dentro da gente, Pai. O Senhor habita dentro da gente, Pai. Dá a cada um de nós vida, Pai. E vida em abundância. Porque o Senhor morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no 3º dia. E está assunto aos céus, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, do qual há de julgar vivos e os mortos. E o Senhor conduziu-nos à verdade e nos fez, por meio da igreja, ser representante do Senhor, Pai. Então, muito obrigado por cada um de nós, Pai. Obrigado por esse tempo maravilhoso, Pai. Obrigado pela grande salvação e colheita de almas que vamos viver nesses próximos dias, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai completar em nós a boa obra que o Senhor fez, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por morrer e ressuscitar no nosso lugar, Pai. E que a boa obra tua, Pai, venha ser completa em nossas vidas, Pai, até o dia do Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Deus te abençoe, que nós possamos viver a vida, porque Ele morreu pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos vida por causa do sacrifício que Ele fez. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Deus abençoe você, a paz de Cristo.